Olá, eu sou a Silvana Menezes e eu quero compartilhar hoje com você um pouco mais das nossas estratégias operacionais. Hoje, a EVE Company atua com um portfólio de estratégias, onde diversificamos as entradas para ter mais segurança nas operações, pegar diferentes pontos de entrada e, consequentemente, ter operações mais certeiras e mais seguras. Nossos robôs, eles são basicamente configurados e parametrizados com estratégias bem definidas de entrada e de martingale. Então tem vários robôs por aí no mercado que você adiciona no gráfico e ele sai somente fazendo preço médio, muitas vezes com martingale, outras vezes só preço médio sem martingale. E eu vou te mostrar o diferencial das nossas ferramentas, o diferencial dos nossos robôs. Vamos direto para o gráfico, onde eu vou te mostrar a estratégia do EVE Spartacus. Então é um robô de tendência, de suporte e resistência a favor da tendência, aonde ele vai operar no rompimento do suporte ou no rompimento da resistência, depende da ação do preço. Aqui embaixo, espero que você vá acompanhando o meu mouse e o meu cursor. O robô se posicionou aqui com a operação de venda. O mercado lateralizou, caiu um pouco, subiu, lateralizou e a queda veio. Note que nesse percurso ele não abriu nenhum martingale. Então o mercado andou aqui desse ponto de entrada até esse topinho 613 pontos. Então, se fosse outro robô com fator de martingale, de pipstep, né, que é a distância entre as operações, a 50, 100, aqui teria, se fosse 100, teria aberto 6 operações. Então, isso consumiria bastante do seu capital, isso consumiria da sua margem, né, e te traria risco no mercado. Você sabe que quanto mais operações em aberto, mais risco você tem. Então, abriu a operação de venda, o mercado caiu, fechou aqui nesse ponto. Cada operação dessa, ele pega 500 pontos. Então, com lote de 1.0, são $5 que você está lucrando aqui nessa operação. Estou falando da conta micro, tá? Na conta standard seria lote de 0.01. Bom, e aqui o mercado subiu, rompeu a resistência, o robô abriu uma operação de compra e aí o mercado lateralizou, caiu, isso é normal, e ele fechou aqui nesse ponto. Como a tendência ainda era de alta, né, o candle de força, a vela de força ainda estava com tendência de alta, o robô abre mais, fecha uma e abre mais uma operação de compra, retraiu, subiu, fechou a operação, continua com tendência de alta. Ele abriu mais uma compra e só para vocês entender melhor, ele surfou aqui toda essa alta do euro USD. Foi 2.354 pontos de alta e ele foi surfando toda essa tendência de alta. Silvana, e por que nessa última operação aqui ele não abriu mais uma compra? Porque o ativo não deu a confirmação da tendência, a consolidação da tendência de alta, ou seja, após o fechamento da operação, a tendência foi de queda, a vela caiu, então o robô entende que não é mais para abrir a operação, pois não é mais uma alta. O mercado caiu realmente, lateralizou, subiu. Nesse ponto aqui, rompeu novamente a última resistência. Quando eu falo da segurança, vocês não acreditam. Olha isso, aqui desse topo até esse último fundo, 1.181 pontos percorridos. Então era para ter aberto diversas operações, era para ter exposto muito o seu capital, e não, a nossa estratégia ela realmente é muito mais segura do que muitos operacionais por aí pelo mercado. Vamos passar aqui para mais uma tela
Deixa eu só organizar aqui um pouquinho, sem bagunça. Se você não sabe organizar essa parte, tem vídeo no canal ensinando. Então, acesse o canal Rainha dos Robôs e é muito simples, é bem fácil mesmo. Vamos lá, mais uma estratégia fantástica. Essa é a mesma estratégia do robô Spartacus, só que em outro ativo. Então, cada ativo ele se movimenta de uma forma e cada ativo tem uma configuração específica para aquela movimentação. Não adianta eu pegar toda essa movimentação aqui do USD-CHF e configurar uma estratégia igual para o EURUSD ou para o AUD-CAD, enfim, para qualquer ativo, porque a movimentação deles são diferentes. Então, se você pegar a mesma estratégia e sair só adicionando em gráficos diferentes, certamente não vai funcionar e não vai dar certo. Você precisa validar suas estratégias. Note que aqui no USD-CHF o robô só operou venda. Silvana, esse robô estava bloqueado para operar só venda? Não, mas a tendência no USD-CHF foi de baixa. Então, toda essa tendência foi uma consolidação de uma tendência de baixa, né? Todas as entradas romperam o suporte. Então, isso faz com que o robô, ele é de análise de suporte e resistência, então ele vai operar de acordo com a tendência. Se a tendência é de queda, ele vai sair surfando toda essa queda. Deixa eu ver aqui quantos pontos de queda dessa operação até aqui a última. 2.689 pontos de queda e o robô não abriu nenhuma operação de compra e muito pelo contrário, todas as operações aqui muito rápidas, abertura, fechamento, abertura, fechamento, abertura, fechamento, então muito rápido. Olha esse fechamento, deu tendência de alta, ele não abriu nenhuma operação, o mercado caiu, ele abriu, fechou, já foi abrindo outra operação para continuar surfando essa queda. Então assim, as estratégias elas estão fantásticas. O USD-JPY, a mesma estratégia, não vou mais prolongar. Deixa eu te mostrar agora a nossa estratégia no ouro. Sabemos que o ouro é um ativo que muitos traders fazem estratégias fantásticas, porque ele é um ativo que ele se movimenta muito. Então isso faz com que as operações elas abram e fechem bem mais rápido. Então você consiga ter ali um volume na movimentação mais rápido. Essa estratégia não é um hedging, porém ela pode ter operações de compra e de venda simultaneamente. Como assim, Silvana? Os nossos robôs, e essa estratégia é exclusiva para o ouro, o robô EVE Gold Scalp, ele é somente para o ouro, ele não roda em outros ativos. Silvana, eu posso colocar para rodar? A lucratividade, a assertividade, a movimentação não vai ser igual à do ouro. Então a estratégia é específica para o ouro. A tendência de queda, o robô abriu uma operaçãozinha de venda, fechou. A tendência foi de alta, não abriu mais nada. Consolidou mais uma queda, abriu, fechou. Note que com essa outra abertura aqui, o mercado subiu e ele abriu uma operação de compra, fechou nesse ponto, fechou aqui nesse ponto e abriu mais uma compra, mesmo com a operação de venda em aberto. Então essa ficou uma operação de compra em aberto, o mercado caiu, ele fechou aqui essa venda. O mercado continuou com tendência de queda, então ele surfou toda essa queda. Se você pegar dessa abertura, desse fechamento até o último fechamento, foi 4.000 pontos de queda. E a estratégia pegou toda essa queda, lateralizou. Silvana, mas e aquela operação de compra lá em cima? Ela segue em aberto, sem nenhum martingueio, sem nenhuma operação
de compra sem preço médio, sem expor o seu capital. Então ele surfou toda a queda com operação de compra em aberto, sem estar fazendo aquele preço médio, aquele martingale aqui, várias entradas. Se fosse outra estratégia, a cada 500 pontos, vamos dizer assim, que o Pip Step tivesse configurado em 500, a cada 500 pontos, é claro que eu não estou colocando aqui bem certinho, mas ele ia sair abrindo, fazendo o preço médio, até o mercado retrair e fechar todas as operações. E isso consumiria muito o seu capital. Então essas estratégias, basicamente, elas fazem com que você tenha muito mais segurança nas suas operações. Bom, limpei o gráfico novamente. E Silvana, enquanto ele surfou essa queda, sem abrir nenhum martingale, como você explicou, como ficou essa operação de compra? Ela ficou com nível de margem controlado, porque por mais que ela estivesse em um ponto bem alto comparado à queda, as operações de venda elas foram equilibrando ali o nível de margem do seu investimento. Sabemos que nesse mercado tudo vai do nível de margem. Se você tem margem, você certamente não pegará um stop out. O mercado retraiu, caiu. O mercado lateralizou, subiu. Ele abriu um martingale para deixar o TP muito mais perto da região do preço. Então, não era mais necessário que o preço voltasse aqui em 1879, que foi essa operação. Então, com um pequeno pullback, com uma pequena retração, fecharia as duas operações no mesmo ponto. E foi o que aconteceu. Abriu um martingale aqui, o mercado subiu. Aqui teve o sinal do rompimento da resistência. Então mostra que é uma consolidação de alta. E aí realmente consolidou a alta, fechou nesse ponto. Como ainda era tendência de alta, ele continuou surfando aqui toda essa alta. Chegou nesse ponto, o mercado caiu, então ele não abre mais nenhuma operação nem de compra nem de venda. Vai precisar que tenha novamente o rompimento do suporte ou da resistência. E é basicamente essa estratégia operacional do ouro. Vamos passar para mais uma estratégia, e essa estratégia para aquele trader que conhece o mercado financeiro e que sabe que o menos é mais. Essa é a estratégia perfeita. Estratégia sem martingale. Silvana, como assim? Estratégia sem martingale? É porque o robô não dá? É porque não precisa. Se precisar, ele abre sim um martingale para deixar o TP mais próximo do preço atual. Mas as entradas dele são muito certeiras. Eu estou usando aqui o indicador envelope com média móvel de 20 períodos. A mesma média móvel está dentro do robô, então tem a consolidação aí desse parâmetro do canal de preço e a derivação de 35%. Eu vou clicar aqui no indicador para você ver também. Período de 20 e derivação de 35%. Como é que vai funcionar essa estratégia, Silvana? E por que você acha que essa estratégia ela deve ser muito valorizada no mercado financeiro? Nesse ponto aqui, o ativo caiu, a vela rompeu a média móvel inferior do gráfico, se formou fora e entrou para o canal. Então, quando acontece a retração para o canal, teve essa consolidação desse ponto de exaustão, o robô vai pegar essa retração e abrir uma operação na reversão. Então ele vai abrir uma operação de compra porque rompeu a parte inferior do canal. Então tende a ter essa correção. Aí o mercado lateralizou, subiu, e aí o mercado andou,
ele só entra em pontos estratégicos. Então, o Sniper Advancer, ele vai pegar os pontos de exaustão, os pontos de sobrecompra ou de sobrevenda para buscar aí a retração desse ativo. Isso faz com que o consumo de margem seja bem menor, que as operações sejam muito mais rápidas, que a assertividade dessas operações também sejam mais eficazes. Isso faz com que a operação dure menos tempo no mercado. Silvana, ela não vai ficar negativa? Não é isso. O mercado, ele por mais que dê uma consolidação, o preço ele pode mudar a qualquer momento. Então pode sim ficar negativo. É muito mais difícil ficar porque já entra em pontos de exaustão, já entra em pontos de sobrecompra ou de sobrevenda. E isso faz com que a sua operação já fique mais certeira, mais assertiva. Aqui a estratégia no USD CHF, a estratégia é a mesma. Deixa eu só diminuir aqui para poder você acompanhar. Todas as entradas sem martingale, todas as entradas. Vou mostrar aqui a abertura e fechamento delas para você poder ver que não precisou fazer martingale. Abertura, fechamento sem martingale. Abertura de compra, fechamento sem martingale. Abertura de venda, fechamento, também não usou. Então toda a estratégia não precisou de nenhuma correção. Não precisou fazer preço médio, não precisou usar martingale. Bom, essas são algumas das estratégias. Atualmente trabalhamos com um portfólio de 10 estratégias. Temos por indicador MACD, temos por indicador OSMA, temos pelo Parabolic, temos pelo indicador Capzac. Então tem várias e várias estratégias e vai de acordo com o valor do seu investimento. Se você tem contas de 100 a 500 dólares, rodam-se 3 estratégias. De 500 a 1.000, 4 estratégias. De 1.000 a 3.000. E nas contas de 1.000 a 3.000, 6 estratégias. Nas contas de 3 a 8.000, 8 estratégias. E contas acima de 10.000 dólares, rodam-se 10 estratégias operacionais. Então são 10 estratégias que pegam diferentes pontos de entradas, como eu falei, por diversos indicadores. Silvana, todas essas estratégias são validadas? Sim, todas as estratégias são validadas em backtests. Todas as estratégias elas passam em backtest ano após ano, depois meses após meses, e eu vou estar mostrando aqui para você alguma delas do nosso gerenciamento com os backtests, para vocês saberem um pouco mais como funciona, porque eu acredito que a transparência no investimento é o caminho certo. Então essa daqui é a estratégia do rompimento do ouro, a validação dela, o setup, para fazer somente compra ou somente venda. Então todas as estratégias elas têm a validação ano após ano, 2017, 2018, 2019 e 20, né, até a data atual. Quanto deu de lucro, quanto foi o rebaixamento, quantas operações. Então tudo isso é feito, é validado para poder passar para a conta do cliente, para poder colocar nas nossas contas de forma mais segura, porque se uma estratégia ela passa em períodos de 2017, 18, 19 e 20, então 4 anos, depois mês após mês, ela certamente não irá quebrar, só se tiver uma calamidade, uma catástrofe, que nem aí com o coronavírus, que vocês sabem que foi muito forte, movimentou bastante o mercado financeiro. Mesmo assim, as nossas estratégias elas já são validadas para passar em períodos de crise, em períodos de dificuldade econômica. Aqui é o Powerful, outra estratégia, não cheguei a mostrar para vocês, mas a validação dele. Magic Plus, outra estratégia, também não cheguei a mostrar para vocês. Então tem várias
estratégias que eu não cheguei a mostrar para vocês, mas que tem toda a validação feita em backtest para poder colocar na conta de vocês, tá bom? Na sua conta. Então, beijão. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas é um conteúdo que vale a pena você deixar um like, você curtir e compartilhar para que outros também possam investir de forma segura, porque robô no mercado é o que mais tem, mas a consistência a longo prazo é muito raro.